Jesus Cristo, que venceu a morte, esteja com todos. Que bom que você pôde estar aqui agora nesse momento. O propósito nosso é adorar a Deus, o nosso Redentor, em Jesus Cristo, aquele que nos salvou. Nós estamos celebrando nessa manhã o grande feito de Deus nas nossas vidas, cultuando a Deus. De uma forma bem especial, nós vamos celebrar a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a nossa alegria, né? Aquele que nos traz prazer, nos dá esperança. Então nós estamos aqui para celebrar, praticamente todo domingo, né? Acho que quase difícil não ter um domingo que a gente não se ajunta aqui e celebra o nosso Senhor, que ressuscitou no primeiro dia da semana. Quero convidá-los, quero dar boas-vindas a todos, aqueles que nos visitam também sejam bem-vindos, sintam-se sempre amados pela igreja, e convidá-los, se possível, abrir sua Bíblia no Salmo 16. Nós vamos ler este Salmo, e ele tem uma mensagem messiânica. Ele é uma mensagem profética, inclusive do Cristo ressurreto, o Cristo que ressuscitaria dentre os mortos, na pessoa de Davi. Então diz assim, a partir do verso 1, estou lendo na versão século 21, mas diz assim, Salmo 16, verso 1 até o 11: Protege-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, além de ti não tenho outro bem. Quanto aos escolhidos que estão na terra, são os ilustres nos quais está todo o meu prazer. Os que escolhem de outros deuses terão as dores multiplicadas. Não oferecerei seus sacrifícios de sangue, nem meus lábios pronunciarão o seu nome. Senhor, tu és a porção da minha herança e do meu cálice. És tu quem garante o meu destino. Meu quinhão caiu em lugares agradáveis. Sim, fiquei com uma bela herança. Bendito o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite meu coração me ensina. Verso 8: Sempre tenho o Senhor diante de mim, não serei abalado, porque Ele está ao meu lado direito. Por isso, meu coração se alegra e meu espírito se regozija, até mesmo meu corpo habitará seguro, pois não deixarás a minha vida no túmulo, nem permitirás que teu santo sofra deterioração. Tu me farás conhecer o caminho da vida, na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há eterno prazer. Graças a Deus, é uma mensagem messiânica, uma mensagem de esperança. Eles não viam isso nos seus dias, mas profeticamente está enxergando o grande feito de Jesus Cristo. Quando Davi fala, ele está já falando de uma forma profética, alguma coisa Deus já está providenciando para a nossa alegria e para a nossa salvação. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, obrigado pela tua boa palavra. Ó Deus, ela é sempre agradável, ela é oportuna, Deus, ela nos corrige de acordo, Deus, com a tua vontade, ela nos dá direcionamento. Ó Deus, ela nos mostra aquilo que o Senhor deseja e como o Senhor também deseja ser servido e adorado. Obrigado por essa palavra. E obrigado a Deus pelas promessas do Senhor que não se perdem com o tempo, elas não se deterioram, ó Deus, elas se renovam, elas se cumprem. E uma delas, ó Deus, nós já tivemos o prazer e a alegria de vê-la cumprida na tua própria palavra. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. E nós estamos aqui, ó Deus, para celebrar esse grande feito, ó Deus, isso que trouxe alegria ao nosso coração, que trouxe paz, ó Deus, segurança para aqueles que estão inseguros, ó Deus. No Senhor há verdade, no Senhor, ó Deus, há uma promessa, Pai, que se cumpre. O Senhor, ó Deus, não nos deixou esquecidos e afastados, apesar do nosso pecado.
O Senhor nos libertou, nos salvou, e, ó Deus, colocou paz no nosso coração. Obrigado, Deus, pela ressurreição. Um dia, ó Deus, nós também ressuscitaremos, assim como o Senhor ressuscitou, e estaremos, ó Deus, para sempre, assentados, ó Deus, à tua mesa, e junto com o Senhor, ó Deus, nós celebraremos a eternidade. Amém. Muito obrigado, meu Deus. Alegre o nosso coração. Ó Deus, traz um regozijo, Pai, que só os servos do Senhor possuem. E mesmo nos momentos, Deus, de maior tristeza que possa vir, o Senhor, ó Deus, no nosso coração já pôs, ó Deus, uma alegria, que ela é renovada pelo teu Santo Espírito, que nos faz, ó Deus, com que aguardemos com grande alegria, Pai, o grande dia do Senhor. Então, muito obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor ressuscitou. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos falar sobre a ressurreição hoje. Aqui a gente percebe nos momentos da ressurreição, onde o túmulo estava vazio, sempre a citação dos evangelhos sempre estão citando mulheres que foram ao túmulo. Depois eu falo sobre isso. Aquele túmulo estava vazio, elas relataram isso, se assustaram, tiveram medo. E eu quero ler algumas coisas que uma mulher escreveu também nos nossos dias, é uma angolana, Prisca Lessa, falando sobre isso. E ela diz lá, se Cristo não ressuscitasse, você lembra que eu fiz alguma coisa no nosso grupo também no começo da semana? E algumas coisas que a gente está pensando ao longo da exposição. Se Cristo não ressuscitasse, nossa fé seria vã, vazia. Permaneceríamos no pecado, não tinha solução. Os que morrem estariam perdidos, não havia esperança para a morte. Não haveria também o gozo, a alegria eterna. Também não haveria consolo nos nossos corações. Você pode colocar muito mais coisas aí nessa lista, né? Graças a Deus que Cristo ressuscitou. Louvado seja o nosso Senhor. Quero, meus irmãos, também ter um tempo de oração a Deus e confissão de pecados. Vamos fazer isso lendo a primeira carta de João, capítulo 1, dos versos 8 e 9. 8, 9 e 10, podemos ler. Ele nos fala sobre essa alegria de sabermos que Deus perdoa os nossos pecados. E isso é segurança para nós. Então ele diz, e é bom lembrarmos disso, meus irmãos, porque as pessoas às vezes confundem, quando Deus perdoa os nossos pecados, então nós não temos mais pecados. Alguém uma vez me disse isso, agora eu não tenho mais pecado. Mas não, nós continuamos pecadores, frágeis, totalmente dependentes do Senhor. Mas o bom é que, primeiro, que o pecado não faz mais parte da rotina da nossa vida, não deve fazer parte. Mas também que Ele perdoa os nossos pecados quando confessamos. É isso que João está ensinando aqui. Capítulo 1 de primeira carta, verso 8 a 10, diz assim: se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade, ela não está em nós. Verso 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Graças a Deus que nós sabemos que temos pecado, mas também que o Senhor perdoa os nossos pecados. Vamos orar, meus irmãos, ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, mais uma vez nos achegamos ao Senhor em oração. Sabemos, ó Deus, que o Senhor ouve a nossa oração. Sabemos que o Senhor, ó Deus, nos ensina a orar ao Senhor. Sabemos que o Senhor conhece o nosso coração, conhece, ó Deus, os nossos pensamentos, conhece, ó Deus, tudo aquilo que está por acontecer, que nós não temos ainda ideia. O Senhor conhece todas essas coisas. E por causa disso, Deus, enfiados na Tua própria palavra e promessa,
Nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos perdão, ó Deus, pelos nossos pecados. Pecados, ó Deus, que obviamente cometemos contra o Senhor, que é santo e perfeito. Pecados, ó Deus, que cometemos quando nós pensamos coisas, Pai, vãs, vazias, pecaminosas, quando nós fazemos, quando nós falamos, ó Deus, quando nós ofendemos alguém. Ó Deus, são infelizmente, tantas maneiras, ó Deus, de nós pecarmos contra o Senhor. Mas nós agora pedimos, ó Deus, perdão pelos nossos pecados. Pedimos sinceramente perdão pelos nossos pecados. Perdoa-nos, ó Deus. Eu sei, ó Deus, que as nossas orações, os nossos pedidos e clamores, eles não ficam vagando, Deus, ou presos neste teto aqui, neste lugar, mas eles chegam até o Senhor, o trono de graça e de misericórdia do Senhor. E o Senhor, ó Deus, nos perdoa e nos dá, ó Deus, a alegria e a esperança de sabermos que, mesmo sendo pecadores, o Senhor nos aceita, ó Deus, por causa do Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou e venceu a morte. Então, muito obrigado, meu Deus, por perdoar os nossos pecados. E a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, abram também suas Bíblias no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 28, os versos 1 até o 10. A palavra do Senhor, ela possa produzir intensa alegria no nosso coração. A Bíblia, ela fala de tantas coisas, ela fala da ressurreição. Isso, meus irmãos, tem que ser algo que produza, um acontecimento que produza de fato alegria em nós, porque não acabou ali no túmulo, não acabou no pó. Há algo mais que Deus preparou para nós, para as nossas vidas. Mateus 28, do verso 1 até o 10, ele diz assim: depois do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Havia acontecido um grande terremoto, pois um anjo do Senhor havia descido do céu e, aproximando-se, removera a pedra e estava sentado sobre ela, o anjo. O seu aspecto era como um relâmpago e suas roupas brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos diante dele. Mas o anjo disse às mulheres: não temais, pois eu sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, mas ressuscitou, como havia falado. Vinde e vede o lugar onde ele estava. Ide depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis. Eu vos avisei. Elas, então, saindo apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram para contar tudo aos discípulos. E Jesus foi ao encontro delas, dizendo: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide dizer a meus irmãos que sigam para a Galileia, lá me verão. E aí, meus irmãos, eu fico pensando, eu não sei como você lê esse texto, o que vem na sua mente? É uma porção de coisa, mas eu fico imaginando esse acontecimento. Eles verem, já tinha acontecido a ressurreição de Lázaro, que foi algo que estremeceu Jerusalém, tanto que eles planejaram matar Lázaro, porque Lázaro vivo era uma prova muito visível de que aquele homem fazia milagres. Mas agora essas mulheres vão lá para o sepulcro desesperançadas, elas têm esse encontro, depois João e Pedro têm essa experiência, mas o túmulo estava vazio. Nesses 3 domingos, meus irmãos, de abril, desde o primeiro domingo de abril, a gente está aqui expondo, temos exposto esses últimos momentos do Senhor Jesus Cristo
a partir principalmente da narrativa de Mateus. São João usando o Evangelho de Mateus, mas obviamente fazendo uso dos demais evangelhos, toda a Escritura Sagrada, porque ela aponta para Jesus Cristo. Nós falamos da última Páscoa, nós falamos também da ceia, a instituição da ceia do Senhor, nós falamos da prisão de Jesus Cristo, nós, os irmãos, né? Nós falamos da condenação e morte do Senhor Jesus, e hoje então nós estamos encerrando com essas duas mensagens finais. Primeiramente, a ressurreição do Senhor Jesus, e à noite vamos falar também da ascensão de Jesus para junto do Pai. Com essa sequência então, nós estamos expondo assim esses últimos momentos do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, no meio dos homens, como homem, mas também verificando, né, essas promessas de redenção de maneira sobrenatural que Deus operou e que se cumpriu em Jesus Cristo. E nesse texto então, a gente vai perceber algumas coisas muito importantes para a gente pensar, né? Estou falando da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e o primeiro momento que você vai perceber é um momento de profunda angústia no meio dos discípulos. Esse é o primeiro momento que as coisas estão acontecendo. Essas mulheres estão nessa condição, né, de um tempo de grande angústia para eles. Muita coisa já aconteceu. Por isso que o momento é de grande angústia. Esse verso 1 ele diz: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, o túmulo onde Jesus estava. Alguns evangelhos vão tratar com um pouco mais de minuciosidade alguns momentos, outros não, vão falar de números de anjos presentes. Isso não é o mais importante. Essa não é a ênfase da mensagem, não é o centro da mensagem que Deus quer para nós, porque às vezes quem estava narrou escreveu na sua narrativa ali o outro colocou 2, de fato tinha 2, mas não é esse o centro que deve prender a nossa atenção. Quantas mulheres foram? Alguns vão postar uma, depois João vai falar de uma, mas no final ele vai falar elas, então tinha mais. Alguns vão dar nomes, outros vão dar um nome. Isso também não é o mais importante. O fato que o momento é de angústia, de medo, de muita incerteza pelas coisas que tinham acontecido. Então vamos lá, Jesus havia sido preso de uma forma abrupta, nós lemos isso na primeira mensagem. Os seus discípulos, eles dispersaram, em uma palavra mais comum para nós, eles fugiram para salvarem as suas peles. Quando os soldados chegam diante de Jesus, ali no Monte das Oliveiras, e agora houve aquele confronto, Judas entrega Jesus Cristo naquele processo de traição, os discípulos começam a ver que a coisa estava fervilhando para o lado deles, e eles fogem. Na sequência, Judas, ao perceber o que ele fez na sua denúncia de Jesus para a liderança judaica, num ato de remorso, também ele se suicida. A Bíblia fala disso. Jesus então ele é conduzido a Pilatos. Ali acontece um julgamento injusto, onde um julgamento obviamente político, onde soltam um malfeitor e condenam o benfeitor, Jesus Cristo. É o que acontece ali. Jesus então foi crucificado ali na cruz. Ele leva a cruz, é uma dor, é um sofrimento, é um cansaço, e ele expira, e ele morre ali na cruz do Calvário. O Filho de Deus morre ali na cruz. E todos esses atos, eles foram bem ornamentados por muita violência. Eu não consigo medir isso como Mel Gibson, por exemplo, mediu quando ele fez o filme sobre essa morte, esse momento de Jesus Cristo. Mas nos parece, meus irmãos, que há bastante realidade nessas cenas das dores e do sofrimento. Se pôs mais alguma coisa, não sei.
mas todo mundo descreve que esse momento do açoite, tudo aquilo que acontece é intenso mesmo. Era o que podia haver de pior forma de castigo. E por fim, ele morto, ele foi sepultado com dignidade por ricos, anônimos, que tomaram seu corpo e sepultaram lá naquele sepulcro. O mundo, para esses discípulos de Cristo, então, o que acontece com o mundo? Ele vira, meus irmãos, de ponta cabeça. É como se o mundo virasse para eles, de cabeça para baixo, em 24 horas. Tudo isso está acontecendo, todos esses movimentos. Homens maus conduziam tudo isso. Homens verdadeiramente maus faziam isso. Mas, acima de tudo, por nosso pecado e pela riquíssima misericórdia de Deus, tudo estava acontecendo, tudo estava procedendo em plena conformidade com o plano eterno, divino, de regenerar, de salvar o homem arrependido da condenação do seu pecado. Era uma obra de Deus. A morte de Cristo como Cordeiro de Deus, e o Cordeiro, meus irmãos, ele era degolado. Seu sangue era aspergido. Esse era um acontecimento provisório do Antigo Testamento. Quando Cristo, o Cordeiro perfeito, como se exigia no Antigo Testamento, sem defeito, macho de 1 ano, essa é a exigência no Antigo Testamento. Cristo vai ser esse Cordeiro perfeito que morre na cruz, e seu sangue é derramado por nós para nos purificar. Tudo isso está acontecendo, mas com muitas dores. A nossa alegria, o nosso regozijo, a nossa esperança custou de fato um alto preço. Então a narrativa que fala desses últimos momentos de Jesus, ela descreve Jesus com profundo teor, de tristeza, esse momento com Jesus, um ambiente de desolação marcado pela brutal separação de Jesus dos seus discípulos, tendo a morte como o seu fim, o resultado final. O Evangelho de João, logo após esse último milagre de Jesus Cristo, que foi a ressurreição de Lázaro, João descreve diversos milagres. Ele termina ali com a ressurreição de Lázaro, lá no capítulo 11 de João. Ele mostra aos líderes judeus agora em pleno movimento para apagar qualquer memória que trouxesse, que lembrasse alguma coisa de cristianismo, que lembrasse alguma coisa de Cristo. Logo após a ressurreição de Lázaro, eles planejaram. E lá em 11:47 diz assim: os líderes, que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Olha o verso 53. Desde aquele dia resolveram matá-lo. E o que vai chegar agora é que nós estamos lendo. Nós estamos falando da ressurreição, mas desse momento em que ele é preso, julgado injustamente, maltratado, pregado na cruz, então ele vai ressuscitar. Mas não somente isso, eles decidiram também sobre a vida de Lázaro, que eu falei agora há pouco. Planejaram a morte dele no 12:10 de João. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro. Eu não sei, meus irmãos, porque os evangelhos se calaram com relação a Lázaro depois disso. Depois da sua ressurreição e desse plano de morte, não deve ter sido difícil eles terem matado Lázaro novamente, ou seja, Lázaro ter morrido de morte matada. Não é difícil, mas a Bíblia, ela se calou quanto a isso. Os próximos seriam os discípulos. Essa tentativa de apagar o cristianismo, a ressurreição, isso não era bom no olhar desses homens. Então as reações dos discípulos em todos esses acontecimentos finais, pré-morte de Jesus, mostram que eles esperavam algo mais a ser feito por Jesus. É bom de pensar nisso, que seria o estabelecimento do reino messiânico, seu governo sobre Israel e a libertação do domínio de Roma.
Na mente dos discípulos, eles alimentavam todas essas coisas. Jesus fez milagres, ele curava, ele fez as coisas boas, certas, mas ele vai sentar no trono de Israel, ele vai reinar em Israel, ele vai nos libertar. Quase que uma libertação nacionalista. Por isso a gente vai pensar sobre a reação de Pedro no momento em que Jesus é preso. Ele está tentando ali resolver as coisas como um soldado de Jesus, como um homem que está defendendo uma causa. Por isso também eles fogem. Por isso as mulheres vão ao sepulcro para ungir um morto, porque a expectativa era que esse homem ele não morresse. Então vamos tentar e vamos fazer alguma coisa mais vai acontecer, apesar de Cristo por diversas vezes ter falado com eles que era necessário que ele morresse. Lembra do diálogo daqueles dois discípulos? Apenas o nome de um aparece ali em Lucas capítulo 24, o outro a gente não sabe quem era. Eles estavam caminhando de Jerusalém para Emaús, frustrados, conversando um com o outro, e o texto nos diz que Jesus aparece para eles. Eles não o reconhecem e perguntam o que estava acontecendo, o que houve nesses dias, nesses tempos, e eles olham, não sabem que é Jesus? Só você que não está sabendo tudo que aconteceu. Mas olha as palavras dele no verso 20 de Lucas 24, ele diz assim: os chefes, eles estavam falando para Jesus mesmo, os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Estavam contando, falando sobre isso, como se não houvesse, obviamente, mais esperança. E o verso 21, e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel, e hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Isso, meus irmãos, é desesperança. Eles estão voltando de Jerusalém, eles viram os acontecimentos, acabou, não há mais o que fazer. Mas vamos lá, texto aí mais específico. O sábado agora já tinha passado. O sábado do descanso judaico terminava às 18 horas. Ele terminou. Não se podia fazer nada, elas não podiam ir no túmulo no sábado, não podia tocar em cadáver, não podia fazer as coisas que a lei determinava que não fizessem. Eram muitas coisas. Entre elas, jamais ir no sepulcro e tocar no cadáver. Era o primeiro dia de semana, e diz o texto que estava amanhecendo já o domingo. De fato, já tinha passado as 18 horas, estava amanhecendo o dia. Aquelas mulheres, elas aguardam para o término do sábado, a fim de poderem aromatizar o corpo de Jesus Cristo. Marcos fala disso também. E aqui, meus irmãos, é bom que a gente nunca pense, uma teologia de confronto, de sexo, tá bom? A gente ouve muitas vezes as mulheres foram lá, foram as mulheres que foram de manhã, que as mulheres que acordaram cedinho, e graças a Deus pelas mulheres, mas não façam teologia em cima disso, tá? Não façam fundamentação doutrinária em cima dessas coisas, porque isso não é certo. Então aqui não cabe nenhum confronto, tá? Entre homem e mulher. Aqui vale o destaque dessas mulheres que não deixaram de acompanhar todo o processo, desde o momento da morte. Depois do próprio sepultamento de Jesus, elas estavam lá. Então não foi só aqui, elas acompanharam todo o processo. E até agora, no embalsamento do corpo, não é bem um embalsamento, mas é perfumar de fato o corpo, que era um costume para o sepultamento. Embora, quando nós lemos sobre José de Arimateia, Nicodemos, a gente vê ali que José de Arimateia cuidou do corpo, no sentido de perfumá-lo.
Os demais evangelhos acrescentam outras mulheres, como eu disse agora há pouco. Agora, mas com certeza, meus irmãos, Maria Madalena, ela acompanhou Jesus e os discípulos por longo tempo, porque ela é citada por todos, e ela está agora aqui no sepulcro. Mas ela tinha uma tremenda gratidão para com Jesus, pois ele a libertara de uma possessão demoníaca, como Lucas descreve no capítulo 8, bem no comecinho ali. Ela tinha gratidão. Este homem me libertou. Numa condição, meus irmãos, que para chegar e cuidar de uma mulher, para os líderes cuidarem de uma mulher nessa condição, era quase que impossível. Jesus Cristo a liberta, e ela tinha sim gratidão. Se ele morreu, o que eu posso fazer mais? Eu posso ir lá e perfumar o corpo. Ele posso, então vou fazer isso. Ir ao sepulcro para cuidar do corpo mostra desesperança por um lado, porque, bom, ele morreu, mas também fidelidade. E fidelidade é uma coisa maravilhosa, meus irmãos. Fidelidade é o que precisa permear a nossa vida como cristãos. Fidelidade àquele que nos salvou. Fidelidade unicamente a Deus que nos resgatou e não se esqueceu de nós. Que sendo nós pecadores, devido à queda, devido à nossa desobediência, Ele nos amou. Deus, Ele requer fidelidade da nossa parte. Mas esses discípulos, muito angustiados, não somente as mulheres, eles estavam sendo agora trabalhados em todos esses pontos, esses momentos trabalhados por Deus na sua fé. E acontece do verso 2 ao 4, esse encontro agora com o mensageiro de Deus. Se no começo havia uma desesperança enorme, agora começa alguma coisa a acontecer. E o verso 2 a 4 diz assim: eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou sobre ela. E seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. É a descrição de um ser celestial. E elas percebem que é um ser celestial, por causa disso tudo. Não era uma pessoa comum. A aparência daquele homem que estava ali não era a aparência de um homem do cotidiano. E elas percebem, e ele se apresenta a ela. E o verso 4: e os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. E aqui, meus irmãos, somente Mateus ele fala desse grande terremoto, possivelmente pela chegada do anjo naquele momento ali, que os outros não vão descrever detalhe nenhum disso, e remoção daquela pedra. Alguma coisa aconteceu, alguma coisa foi perceptível, que é anormal para eles quando viram isso, quando ouviram, os guardas eles estavam ali vindo, mas quando ouviram também, e eles descrevem então como esse grande terremoto. A gente sabe que um pouco antes, de fato, aconteceu um terremoto também, quando dá expiração, quando Cristo ele se entrega e morre ali na cruz, a terra treme, as rochas se fendem, isso foi fato percebido, os sepulcros se abrem, corpos ressuscitam, levantam-se dos sepulcros. Foi o que aconteceu em Jerusalém, quando Jesus morreu, um pouquinho mais atrás, no capítulo 27, no final dele. Então, de Gênesis até Apocalipse, a gente vê muitos relatos de diversos terremotos, mas sempre os terremotos associados, relacionados com a presença de Deus. Era como se dissessem assim: ouvi, ou ouve, Deus está falando, Deus está se manifestando. E é interessante, quando a Bíblia descreve a volta de Cristo, ela vai descrever também que os terremotos estarão presentes. Ouve, o Senhor está falando, o Senhor está anunciando alguma coisa, o Senhor está presente nesse negócio. Quem são anjos? Anjos são mensageiros de Deus. Deus os usa como mensageiros para lhe servir, serve os propósitos de Deus. Mateus então ele cita um, Lucas por exemplo ele fala de dois. Nós não nos prendemos nessas contas, elas não são importantes para esse propósito.
Mas possivelmente, meus irmãos, as mulheres, elas não presenciaram esse movimentar da pedra pelo anjo. Elas vão chegar e vão ver ali ele presente, vão ver o túmulo vazio. Mas os guardas, sim, porque eles estremecem. Eles ficam estarrecidos com a cena. E a mesma palavra que fala do terremoto também define esse estremecimento dos guardas. É o mesmo significado. Ou seja, foi algo que deixou aqueles homens estarrecidos quando eles olham para aquele negócio ali. O mover da pedra, então, obviamente, que não se deu para que Jesus pudesse sair em sua ressurreição. Não precisava mover a pedra para Jesus sair. Ele não precisa disso. Mas o mover da pedra ali, para que foi de fato para que as mulheres, depois João, Pedro, eles pudessem entrar lá e comprovar, de fato, aqui está a roupa, mas não está aqui o Senhor Jesus Cristo. É para que os guardas vissem, é para que todos pudessem vir. A gente precisa lembrar que os líderes judaicos, eles fizeram contato com Pilatos e disseram para Pilatos o seguinte: olha, nos concedam uma guarda, isso antes da ressurreição, nos concedam um grupo de guardas, para que a gente possa colocar lá na porta do túmulo, porque nós ouvimos um comentário aí, de que eles diziam entre si que esse homem ressuscitaria ao terceiro dia. É um tiro no pé, né? Quando eles colocam os guardas ali, agora Jesus ressuscita, eles vão ter que inventar uma história como inventaram depois, não é isso? Eles subornaram essas pessoas para elas dizerem que o corpo foi removido, mas não, Jesus ressuscitou à frente deles. A realidade, então, meus irmãos, é que todas as providências que pudessem significar ou trazer certa segurança para aqueles líderes quanto a Jesus, para que ele não ressuscitasse, pedra, selar aquela pedra, os guardas por ali, isso, meus irmãos, foram meras futilidades, não serviram para nada. E mais adiante a gente vai ver, né, que Jesus vai então que reaparecer, como começa com as mulheres, com os discípulos, né, para muitos. Coríntios escreve isso aí também, ele apareceu com uma porção de gente vir, e Paulo ainda lembra assim, olha, no tempo de Paulo, né, consulte, faça uma pesquisa que vocês vão encontrar pessoas desses dias, desses tempos. Então acontece, diante de tanta tristeza, desesperança, a grande boa notícia. O verso 5, 6 e 7 diz assim: mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Então elas foram ver. Verso 7: e depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. É como eu vos digo. Então, depois desse impacto, ao chegar ali no túmulo e encontrar o túmulo vazio, aquelas mulheres, né, percebem isso? Diante daquele anjo, aquele ser diferente no seu aspecto, esse anjo de Deus, elas temem. Elas não apenas tremem de medo, elas temem. Elas temem tudo que aconteceu, está meio que inexplicável. E aí eu penso, nós nessa condição, o túmulo vazio, por mais que seja a melhor notícia, e agora? Como isso pode ter acontecido? Talvez Maria Madalena, quem sabe, ela não tenha duvidado tanto, né? Aqui não relata não. Porque ela acompanhou o tempo todo, viu a ressurreição de Lázaro, os outros viram também. Mas, meus irmãos, a Bíblia deixa muito claro que a fé desses discípulos, dessas mulheres e desses homens, elas vão se enriquecer a partir da ressurreição. Jesus deixa muito claro para eles: é a partir da ressurreição vocês vão compreender. Porque enquanto não ressuscitar, a questão do trono, a questão de sentar, a questão de um cajado, a questão de uma coroa, ainda vai estar muito presente na mente
dele. Mas, diante desse temor, imediatamente elas são providas de uma boa notícia. E aí, nesse momento, Mateus descreve as palavras do anjo que se dirige àquelas mulheres, lembra aquelas mulheres que sabia que elas estavam ali atrás de Jesus, elas estavam ali a fim de preparar o seu corpo, conforme era o costume judaico. Então ele lembra isso a elas. Mas o mensageiro de Deus lembra a elas também que se cumpriu aquilo que o próprio Deus, o próprio Jesus, na verdade, já havia anunciado amplamente para os seus discípulos, e elas tinham conhecimento. Capítulo 12, verso 40 de Mateus mesmo, para precisar sair deste evangelho, 16, 21, 17, 23, todos esses momentos está muito claro Jesus falando para eles que ele iria ser morto, entregue, ser morto, crucificado e ressuscitaria. Mas imagine, né? Esses homens, centenas de anos criados dentro de uma perspectiva de que um dia Israel seria, como povo de Deus, liberto, né, da ação dos seus inimigos pela mão do Messias. Então ele está dizendo o seguinte: olha, ele ressuscitou. Ressuscitar é especificamente vir da morte para a vida, é ter fôlego novamente, é ressurgir, é nascer, mas não o nascimento que Jesus pegou para Nicodemo, nascer de novo, naquele aspecto, não nascer de novo na fé. Aqui é ressuscitar, é ter vida novamente. E além das pessoas que Jesus ressuscitou e depois morreram, no Novo Testamento a gente vai ver isso, somente Jesus vai ressuscitar e permanecer então vivo. No verso 7, ele avisa que o plano de Deus está em pleno curso, ele está dentro do seu tempo, e que então elas fossem rápidas, elas não poderiam se deter nisso, apesar de ser a boa notícia, haver uma grande alegria, elas não se detivessem, fossem rápido e avisassem os discípulos. Havia uma urgência de tempo, de mensagem, e se encontrariam lá na Galileia, e mais ainda, poderiam comprovar essa grande notícia: ele ressuscitou, e ele vai aparecer para vocês lá adiante. E por fim, meus irmãos, agora, depois de uma grande notícia, uma grande alegria. E retirando-se elas, no verso 8, apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, as duas coisas estão presentes, correram a anunciá-lo aos discípulos, e eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam para a Galileia, e lá eles me verão. E aqui a gente está indo para o final. Essas mulheres, elas estavam cheias de alegria, elas estavam cheias também de medo por tudo. Elas já haviam presenciado muitas coisas indesejadas ou indesejáveis nessas últimas horas da vida de Jesus Cristo. Por certo, muitos disseram assim: isso não é para mim, eu estou fora desse negócio. Mas não se assustem, porque em João 6 isso acontece. Eles olharam para Jesus e falaram: esse discurso seu, né, com relação a Jesus, é um discurso muito pesado, nós não suportamos. E ele vira para os seus discípulos particulares, né? Querem alguns de vocês também se retirar, me abandonar? É onde Pedro fala: não, Senhor, para onde iremos nós se só tu tens a palavra da vida eterna? Então não é de se assustar que muitos aqui, como os discípulos fugiram, depois vão se reunir, eles fogem. Muitos não desejaram com certeza estar presente nesses tempos. Essas mulheres, elas viram, ou elas souberam a apreensão lá no Monte das Oliveiras, quando eles prendem Jesus Cristo. Elas souberam do julgamento, elas souberam da condenação, elas souberam que era injusto, elas viram a via crucis, elas acompanharam a crucificação na sua dor ali no Calvário, todo o sofrimento, toda aquela agonia. Elas viram o sepultamento, e agora, quando vão atrás do corpo de Jesus, não encontram ali no sepulcro.
Além de tudo isso, deparam-se com um anjo, né, naquele formato ali, reluzente, como um relâmpago, como Mateus descreve, com vestes resplandecentes. E ele dá para elas o que? Notícias, eu vou botar entre aspas aqui, inacreditáveis. Inacreditáveis. Nós estamos falando, meus irmãos, de humanos como nós. Como assim? Medo e alegria. Apenas elas correm, elas vão, o anjo fala isso para elas, elas correm, vão para anunciar para os discípulos. E talvez elas vão no caminho, correndo, apressadas, cansadas. Elas vão perguntando para si mesmas: será verdade? Será que tudo isso faz sentido? Será que nós não estamos com algum problema porque não dormimos à noite? Quem sabe? Estamos cansadas. Acontece então, meus irmãos, o auge do que seria o anseio, né, de seus corações, o coração daquelas mulheres, certamente. E aí o motivo da sua intensa alegria em meio a tanto medo. A alegria agora ela é intensificada. Jesus as encontra, o verso 9 fala disso. Ele aparece para elas. E é interessante que a notícia é: vai, avisa que ele vai aparecer para os discípulos, mas Jesus aparece para elas. Não está quebrando nenhuma regra. Ele aparece para aquelas mulheres. Como que se a gente é levado a pensar, né, como se estivesse honrando a fé daquelas mulheres também. Depois vai honrar os discípulos. Eu creio que pode ter isso. Já não eram mais palavras apenas do anjo do Senhor. Não era mais isso. Já não eram mais apenas possibilidades de alguma coisa acontecer. Ele estava diante delas e ele as saudou audivelmente, visivelmente. E aí nós conseguimos imaginar o tamanho do contentamento que envolveu aquelas mulheres. Ou será que não conseguimos? Elas não tinham mais palavras, apenas adoraram uma grande expressão de demonstração de afetuosidade, humildade e reconhecimento do senhorio de quem de fato ele é. Abraçaram os pés do Senhor. Uma alegria sem medida, acompanhada de muita perplexidade. Como você reagiria numa cena dessa? Então a atitude seria muito intolerável diante dos judeus, os líderes. Eles não tolerariam uma mulher se aproximar, tocar neles ou num líder. Jamais. Mas o que importa é isso? Jesus não está preocupado com isso. Jesus mais uma vez recebe todos aqueles que se ajoelham diante dele. Diante de tão grande verdade, meus irmãos, a nossa reação também deveria ser continuamente de humildade e prostração, como essas mulheres fizeram. A nossa vida, no nosso viver, nós não vamos ver a figura de Jesus, mas a nossa atitude interior precisa ser de contínua prostração diante dele. Porque aquilo que ele fez foi para nós e por nós. Foi a razão de nós, como igreja, nos ajuntarmos aqui. É no nome dele. E o consolo dele se mostra para elas da mesma forma, com as mesmas palavras do anjo ali no verso 5. Jesus vai dizer: não temais, acalmem-se, é verdade, vocês estão em segurança. E aqui, meus irmãos, ele não usa a expressão, eu que estou usando, mas é segurança. Mas por outro lado também não é uma segurança que as livrasse, ou que nos livrasse ou nos livre de perseguições humanas por causa do Evangelho, mas a segurança que é o contrário justamente da insegurança pela ausência de Cristo e de esperança na vida de uma pessoa. Agora elas tinham segurança. Não tenham medo. É verdade, isso aconteceu. Eu estou aqui. É eu quem falo com vocês. Portanto,
ainda que elas estivessem ali com Jesus, a ordem também, e Jesus renova, a ordem, é que elas seguissem em frente com a boa nova, cheia de alegria e esperança. Outros precisavam receber essa mesma notícia. Eu sei que há um êxtase de alegria, mas vai em frente. Avisa aos demais discípulos para que eles recebam essa notícia. Ou seja, há esperança. A ressurreição de Cristo então foi a chave para a compreensão de toda a promessa de Deus anunciada no Antigo Testamento. Ele ressuscitou. É verdade. A vida, a esperança, o que ele falou agora, o que vai acontecer? Eles vão começar a perceber. E aí, meus irmãos, o que Cristo falou com eles e a ação do Espírito Santo de Deus, à noite vamos falar um pouco mais sobre isso. Quando ele promete, olha, o Espírito virá sobre vocês, vocês serão revestidos com o Espírito Santo de Deus. A palavra que ele os ensinou, a palavra do Antigo Testamento que eles conheciam, a ação do Espírito Santo de Deus encorajou aqueles homens, aquelas mulheres, aqueles primeiros discípulos a seguirem em frente com o Evangelho. Aqueles homens que fugiam, que tinham medo, aquelas mulheres que ficavam de longe também, porque elas não podiam nem se aproximar, mas agora vão ver que o Evangelho quebrou toda a barreira e os medos que afastavam. O cristianismo, por causa da ressurreição de Cristo, ele vai romper enormes barreiras. João e Pedro, diante de duras e grandes ameaças de morte, eles vão falar que não podem deixar de falar do que eles têm visto e ouvido. Isso é o Espírito Santo já trabalhando na vida desses homens. Eles foram ousados, todos eles foram ousados. E quando perseguidos à beira da morte de Jerusalém, eles vão para tudo quanto é canto novamente, mas agora pregando o Evangelho. Pregando o Evangelho da graça, porque Cristo ressuscitou. A morte, ela foi vencida, ela foi derrotada. Eu quero terminar, meus irmãos, com essa mensagem a partir de 1 Coríntios capítulo 15, versos 54 ao 58, nos é suficiente. Olha que coisa maravilhosa que Paulo diz ali. Ele está fazendo um tratado, terminando um tratado doutrinário da ressurreição de Jesus Cristo. Ele diz assim, bem no final: mas, verso 54, quanto o que perece se revestir do que é imperecível, e o que é mortal se revestir do que é imortal, então se cumprirá a palavra escrita: a morte foi engolida pela vida. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Sede firmes, permaneçam firmes e constantes, sempre atuantes ou abundantes, numa outra versão, na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. Por quê? Porque ele ressuscitou, ele venceu a morte. E se nós fazemos, meus irmãos, se nós cultuamos, se nós cantamos, se nós adoramos, é porque Cristo venceu a morte. Eu falei no começo, se Cristo não tivesse ressuscitado, eu li algumas coisas da Prisca Lessa. Eu quero terminar, baseado até nisso aqui, o que John Piper fala, alguns pontos que ele fala, porque Cristo ressuscitou. Então, porque Cristo ressuscitou, a morte não tem domínio sobre ele mais, que nem sobre nós. Nós somos regenerados porque ele ressuscitou. Nós somos perdoados em nossos pecados. E nós oramos no começo do culto por isso, porque ele ressuscitou. Nós temos o Espírito Santo, porque ele vai para que o Espírito possa ser enviado a nós. Nós não teríamos o Espírito Santo de Deus. Não há mais nenhuma condenação, porque ele ressuscitou. Haverá um julgamento vindouro, porque ele ressuscitou. Os seus servos serão salvos da ira futura, porque ele ressuscitou. E por fim, seremos
ressuscitados como Ele ressuscitou. Jesus ressuscita, Ele abre a porta, o caminho. Hebreus trata disso muito bem, para a nossa ressurreição. Então, nós cantamos e celebramos aqui com muita segurança e muita esperança no nosso coração. Que Deus, meus irmãos, nos fortaleça, nos anime, que nós possamos não olhar para as circunstâncias, elas existem, os problemas vão continuar, mas há algo dentro de nós que nos faz ajoelharmos diante do nosso Redentor, como as mulheres fizeram, adoramos porque Ele de fato ressuscitou e nos salvou. Deus nos abençoe. Nós vamos passar, meus irmãos, já nessa sequência para o momento da ceia do Senhor, porque isso tem tudo a ver com o que nós estamos falando nessa manhã. Eu quero convidar os irmãos que primeiramente vão me ajudar aqui na discussão dos elementos, vou dar algumas orientações também, mas vamos celebrar a ceia como um mandamento de Deus para nós, e junto com esse mandamento também, dessa ordem, né, aquilo que nós podemos aprender com a ceia, para que a gente nunca esqueça o que Ele fez por nós. A gente conversava agora há pouco, aqui no começo do culto, os memoriais, que a Bíblia descreve muitos memoriais. Deus falava com os seus filhos lá no Antigo Testamento: faça, erga um memorial por causa disso, para que vocês não esqueçam, para que quando vocês olharem, quando vocês passaram o Jordão, por exemplo, que Deus abriu o Jordão, quando vocês venceram os primeiros exércitos, Deus venceu isso por vocês. A ceia nos aponta para aquilo que Cristo fez por nós ali na cruz do Calvário. Mateus 26, a partir do verso 26, nós pregamos isso aqui, foi a primeira mensagem dessa série. Em Cristo, Ele assenta-se com seus discípulos, Ele celebra a Páscoa com eles. Mas é como se Ele estivesse falando assim, nessas palavras assim: olha, agora estou dando para vocês um novo mandamento. Isso não será mais assim. Meus irmãos, não é mais Páscoa, é ceia. Não é porque nós não gostamos de Páscoa, é porque é ceia do Senhor. O memorial agora se cumpriu. A Páscoa, ela vai de fato apontar e se cumprir em Cristo. Ele vai instituir agora a celebração da ceia. Por isso que a figura ali do partir do pão ali, não mais para uma família, mas para o povo de Deus, os redimidos, os remidos, na verdade, pelo Senhor, participam disso. Receberam do seu corpo e do seu sangue. Antes de ler, apenas lembrando algumas recomendações. É importante que, para participar da ceia do Senhor, por uma questão de temor a Deus e obediência, a gente precisa tomar alguns cuidados, né? Nós não conhecemos todo o auditório, mas é importante que algumas coisas você tenha como princípio na sua vida como cristão. Primeiro, que aquele que participa da ceia do Senhor seja de fato arrependido, tenha crido em Jesus Cristo verdadeiramente, nada superficial, tenha confessado Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal e se rendido a Ele. Ou seja, nós estamos falando assim, que seja alguém que tenha sido salvo por Cristo. Isso é fundamental. Outra coisa, tenha sido batizado como prova de fé, testemunho de fé diante da comunidade. Mas isso também não é suficiente, porque tem muita gente que está batizado, creu e está batizado, mas está longe. A expressão desigrejado, eu detesto essa expressão, ficou muito maçante, mas ela existe. Mas esse fato é real. Tem pessoas que ainda conseguem: eu sou de Cristo, mas eu não preciso de igreja. Meu Senhor Jesus Cristo a instituiu. Então precisa sim ser membro de uma igreja. Nós somos os membros dessa igreja. Mas se você nos visita, é importante que você seja membro de igreja, esteja em plena comunhão com ela.
Não seja um itinerante, né? Não, você está hoje aqui, para você seja bem-vindo, mas você esteja em comunhão com a sua comunidade, porque senão está expressando uma verdade. Tá bom? Isso é importante, que seja dessa forma, para que a gente não faça isso de maneira desrespeitosa ao nosso Senhor Jesus Cristo. Feito isso, ele diz assim, quando ele institui a ceia do Senhor, junto com seus discípulos, termina a Páscoa, né? Come a Páscoa, ele pega o pão, que não dá para eu pegar com as duas mãos, mas ele parte e dá, mas nesse momento ele está trazendo agora os sentidos simbólicos, é óbvio, daquilo que ia acontecer com ele. Imagina a cabeça deles. Pode, porque eles pensamento era que ele morresse, pelo menos agora. Ele está partindo, e aquilo ia ser imediato, quase que, né? Algumas horas depois, ele parte o pão, ele vai falar: esse aqui é o meu corpo, que vai ser dado por vocês, eles nós, né? No meu caso, meu corpo vai ser dado, e o meu sangue, como Cordeiro de Deus, será derramado para a remissão dos seus pecados. Ou seja, vocês são pecadores, mas não precisarão estar longe de Deus, porque a minha obra, a minha morte, meu sangue derramado nos reaproximará de Deus. Então Cristo é a nossa reconciliação. É isso que ele está falando. Celebrem isso, para que vocês lembrem que foi feito lá na cruz. Aí a igreja, né, do futuro, a nossa igreja. Mas algo que foi feito, ano passado, mas com poderes de transformação para nós hoje, porque transforma. Quantas pessoas creem em Jesus hoje? Muitas. Têm crido verdadeiramente, têm se arrependido. E elas são salvas, elas são incorporadas a esse corpo, aqui em outros lugares, porque elas creram. Mas não é somente isso, essa aqui é uma aplicação futura, porque aponta para a eternidade. Ele até fala para os seus discípulos, né? Não cearei mais com vocês até aquele dia que nos encontraremos no céu, para sempre. Então nós estamos celebrando algo que é para sempre, no sentido, enquanto vivemos aqui na terra, mas com esperança de renovo, com esperança de vida eterna. Então, meus irmãos, é maravilhoso. Por isso que a ceia é para a igreja e tem que ser nesses moldes. Tem que ser nesses moldes. Outra coisa, eu falei em outro momento, pega as crianças nesse momento, não precisa dar ceia para elas, porque elas precisam entender que não é para elas mesmo. Senão, elas reduzem na sua mente o entendimento disso. Mas é para nós ensinarmos para elas: olha, não pode agora, mas um dia você vai poder. Esse desejo, essa vontade. Nós não somos melhores e bonzinhos e mais aceitáveis diante de Deus quando nós fazemos coisas, né, concedemos coisas que não devemos conceder. A ceia é para batizados, membros da igreja em plena comunhão. Então, as crianças vão aprender com isso também. E quem ainda não é batizado, meus irmãos, tenha isso não como exclusão, pelo contrário. A ceia não vai salvar, mas ela tenha isso como uma oportunidade de você falar: agora chegou, eu quero também isso para mim. Então, que bom, sempre será bem-vindo, um dia aqui mesmo, ou onde você estiver. Tá bom? Feito isso, nós vamos subir os elementos. Depois eu vou ler a palavra, tá? Eu leio mais no final. Vamos subir os elementos, recebam aí, aguardem para a gente tomar e participar juntos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, estamos, ó Deus, com esses elementos que o Senhor nos ensinou a partilhar, ó Deus, como igreja. Agora, ó Deus, que nós possamos realizá-lo, fazê-lo, ó Deus, com entendimento, com clareza, reconhecendo, ó Deus, a grande obra redentora do Senhor por nós. Muito obrigado, meu Deus. Permita que isso não se apague em nossas mentes e também nos nossos corações. E nós tenhamos o Senhor, Pai, sempre presente em nós, e nós estejamos encurvados diante do Senhor numa atitude de entrega, de vida e de reconhecimento, ó Deus, de que o Senhor ressuscitou, venceu a morte e é o nosso Senhor. Bendito seja o teu nome. Nos abençoe nesse momento da celebração também, meu Deus.
Para a tua glória fazemos isso, em nome de Jesus. Amém. E aqui, meus irmãos, nós temos os dois elementos que simbolizam, e Jesus deixou isso claro para nós, né? Tanto o seu corpo, que é o pão, quanto o seu sangue, que é o vinho. É um ato simbólico, de fato. Ele diz assim no verso 26, então, de Mateus 26. Enquanto comiam, e aqui ele está dizendo o seguinte: enquanto comiam a Páscoa, está acontecendo essas coisas tudo junto. Jesus tomou o pão, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isso é o meu corpo. Comamos, meus irmãos. E no verso 27 em diante também, ele diz assim: e tomando um cálice, rendeu graças e o deu a eles, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. E mais digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo convosco no reino de meu Pai. E depois de cantar um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Tomemos a casa. Oremos. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento. Cumprir, ó Deus, a ordenança da ceia é uma das marcas que deve apresentar uma igreja que tem saúde no seu corpo. E nós, ó Deus, acabamos de celebrar. Mas fizemos isso, Deus, ou em obediência ao Senhor, mas também com alegria no nosso coração. Porque tudo isso, Pai, para nós, representa a grande vitória. A vitória, Deus, que nós não encontraremos aqui neste mundo, por mais aprazível que possa ser as coisas, o lugar, os acontecimentos, não representam, ó Deus, nem de perto, aquilo que de fato o Senhor fez por nós e preparou para nós, como servos do Senhor. Então, muito obrigado, meu Deus, por podermos participar deste momento de forma solene, mas com os nossos corações, ó Deus, diante do Senhor em gratidão. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado porque o Senhor morreu por nós ali na cruz. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor ressuscitou e nós ressuscitaremos também. Obrigado, meu Deus, porque podemos celebrar como igreja. Muito obrigado, Senhor. Bendito seja o teu nome. Louvado seja o Senhor. Alegra sempre os nossos corações e nos dê sempre a tua paz, Pai querido, porque, ó Deus, é dessa paz que o mundo precisa, Senhor. Em nome de Jesus oramos, agradecidos. Amém. Amém. Obrigado, meus irmãos, muito obrigado. Terminado aqui, está bem na horinha boa, né? Nós vamos descer para tomar café juntos. Esse é o tempo gostoso da comunhão, tá? Todos estão convidados, obviamente, para sair aqui, descer e lá embaixo tomar um café. Por mais simples que ele possa ser, vai ter um cafezinho para você lá, alguma coisa para você comer. O mais importante é nós ficarmos um pouquinho juntos. Tá bom? Deus abençoe a todos. Amém.